No café de hoje, proponho uma reflexão. O que é mais fácil? Criticar a taxa de juros praticadas pelo Banco Central ou fazer a lição de casa reduzindo as despesas e ajustes para conter a inflação? A autonomia da autoridade monetária, ansiosamente esperada pelo mercado financeiro, que se concretizou em 2021, vem sendo atacada fortemente com uma narrativa de que as altas taxas praticadas pelo banco são impeditivas para o crescimento e o desenvolvimento do país. E você, o que acha? Bom café! A maioria dos livros sobre ciências econômicas conceitua o fenômeno da inflação como sendo um aumento generalizado dos preços de produtos e serviços num determinado lapso de tempo. Meu colega economista Luiz Alberto Machado, em sua brilhante obra Viagem pela Economia, de 2019, bem observa que para entender a inflação há que se remontar aos conceitos desenvolvidos por grandes pensadores. Cita Aristóteles e São Tomás de Aquino, que fazem referência ao preço justo, ou seja, uma troca é justa quando o bem ofertado tem o mesmo valor do bem recebido. Entretanto, com a evolução do mercado e da conceituação de precificação dos bens e serviços, diferenças dos valores envolvidos nas operações de escambo e valor do dinheiro gera o fim dessa prática, inclusive com as inovações econômicas e financeiras. Ainda se deve ressaltar que o sistema de preços é um sinalizador das principais tendências dos produtos e consumidores. Portanto, a evolução histórica demonstra que desde a utilização primitiva da mercadoria-moeda até o aparecimento do papel-moeda, a moeda sempre foi um instrumento de troca, atendendo às funções básicas. Entretanto, com a introdução dos meios eletrônicos, a moeda física está cada vez menos utilizada. Vale a pena ler a obra de Joel Kurtzman, A Morte do Dinheiro, de 1994. Mas, enfim, quais são as principais causas da inflação? Muito tem se falado sobre a atualidade das obras das ciências econômicas. Entretanto, como o próprio nome indica, ciências são conhecimentos adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente, ou seja, proposição que se apresenta para ser discutida e defendida por alguém, com base em determinadas hipóteses ou pressupostos. Uma dessas teses mais conhecidas é a chamada Lei de Oferta e Procura. Esse é um movimento que demonstra as pressões dos consumidores e do aparelho produtor, ou seja, quanto maior a quantidade de compradores para um determinado produto não ofertado de forma compatível pelo aparelho produtor, os preços tendem a subir e vice-versa. Existem diversas causas, entre elas a lei da oferta e procura explica essas mutações de preços. Os fatores naturais podem causar inflação, pois com a seca, excesso de chuvas, geadas em determinadas áreas, a oferta de produtos pode ficar reduzida e, em consequência, os preços subirem. Na entre-safra, caso não haja programação de estoques reguladores, haverá baixa oferta de produtos e, em consequência, os preços vão subir. A emissão de moeda também tem efeitos inflacionários, pois se o governo emite uma quantidade excessiva, o mercado abastecido de crédito gera um aumento desordenado do consumo, que, sem a devida correspondência de oferta, influenciará o aumento dos preços. O déficit orçamentário causa aumento de preços, pois o desequilíbrio no orçamento público pode gerar fortes emissões de papel moeda por parte das autoridades monetárias, ou ainda ocorrer captação de recursos por meio de títulos públicos, e, com a expansão dos meios de pagamento, sem a produção correspondente, os preços subirão.
O repasse na formação dos preços dos bens e serviços, de aumentos advindos de diversas origens, caracteriza a espiral de custos e gera aumento em cadeia. O desequilíbrio crônico e contínuo do balanço de pagamentos ocasiona a queda de divisas e mutação contínua da paridade da taxa de câmbio. Há também o aumento de preços devido a expectativas, como remarcações de determinados produtos, como combustíveis, reajustes salariais ou de aluguéis. A baixa oferta de produtos agrícolas ocorre devido à migração da zona rural para a urbana. A produção dos produtos agrícolas diminui com a queda da mão de obra, estrutura da propriedade agrícola e mercado, e falta de incentivos e créditos à produção. Na minha obra Princípios de Economia, cito as principais consequências da inflação. 1. Queda do poder aquisitivo, pois com os mesmos recursos em determinados períodos as famílias compram menor quantidade de bens e serviços, pois seus preços estão mais altos. 2. Inadimplência em operações de crédito. 3. Os recursos migram da atividade produtiva para mercados especulativos. 4. Balanças de pagamento instável, obrigando a uma desvalorização das taxas de câmbio para conter importações. E 5. Desorientação da atividade produtiva. O governo federal não pode controlar a inflação como nós controlamos, por exemplo, os canais de televisão através do controle remoto. Entretanto, através das autoridades monetárias, organismos que controlam o volume da massa monetária e políticas públicas desenvolvidas pelos seus ministérios, utilizar ferramentas para administrar esse cenário. Política de recolhimento compulsório para equilibrar o crédito, compras e vendas de títulos públicos, expansão da capacidade produtiva, déficit orçamentário administrando despesas, manutenção de equilíbrio entre política fiscal e monetária, políticas para entre-safra, política cambial, não encarecendo o custo dos produtos importados. Finalmente, a taxa Selic, administrada pelo Copom, Comitê de Política Monetária, instituído em 20 de junho de 1996, basicamente para estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros, foi criado para dar maior transparência e subsídios ao mercado financeiro na tomada de decisões, funcionando nos moldes do Federal Open Market Committee nos Estados Unidos, pelo Banco Central Alemão, pelo Monetary Policy Committee na Inglaterra, assim, todas indicando uma tendência ou viés, o que é muito oportuno aos empresários e participantes do mercado, pois as mudanças abruptas nas taxas de mercado podem gerar perdas e abalos na economia. Na minha opinião, a taxa de juros praticada pelo Comitê de Política Monetária é efeito e reflexo de tudo o que acontece no país e não causa impeditiva de crescimento e desenvolvimento.